Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender para poder viabilizar a convivência entre as gerações é entender quais são as gerações que estão envolvidas. Quais são as gerações que hoje, 2020, a gente encontra na literatura? Então, se a gente pegar, digitar no Google, governança corporativa, familiar, estratégia, gerações, vai aparecer os baby boomers, vai aparecer geração X, geração Y, vai aparecer os millennials. Já ouviram falar nesses caras? Alguém já acompanhou baby boomers, sabe o que eu estou falando? Sim, Ah, sim. legal. Quem são os baby boomers, tá? Então, antes dos baby boomers, tem uma geração que é conhecida como tradicionalistas, tá? A gente não vai nem entrar em contato com essa turma aí para, né, a gente poder andar um pouquinho mais rápido com isso. Esse tipo de análise é uma análise da sociedade norte-americana, tá? Não é nem europeia, nem latino-americana, então a gente tem aí uma certa diferença, tá? Então não se aplica exatamente para aqui no Brasil, pô, mas vai dar uma base bem legal, vocês vão ver. Então quem são os baby boomers? É a galera que nasceu ali na década de 40 até 1972. Essas datas, elas são bem arbitrárias, tá? Eu arbitrei, então, de acordo com cada autor que vocês forem se basear, vai ter... Mas, basicamente, entre... A Adriele já se anunciou ali, ó. Eu sou dos millennials, pô, eu sou dos X, infelizmente, né? Então, os baby boomers é aquela turma que nasceu na eclosão da Segunda Guerra Mundial e foi até a crise do petróleo, que aconteceu em 1972. Por quê, turma? Qual que é a grande característica dos baby boomers, tá? Então, vocês têm que imaginar que na década de 40, a Europa estava arrasada com a Segunda Guerra Mundial, não tinha mais fábrica, não tinha mais agricultura, estava tudo devastado, e era um lugar que precisava ser reconstruído. Quem é que financiou a reconstrução europeia? Foi os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, né, desde a Primeira Guerra, isso é um processo, né, galera? Pelo amor de Deus. Mas os Estados Unidos cresceu muito com o final da Segunda Guerra Mundial. A gente aqui no Brasil também teve um reflexo desse crescimento. Então, basicamente, os baby boomers é aquela turma lá dos Estados Unidos, é a nossa turma aqui no Brasil, que começaram negócios na década de 40, 50, 60, aqui no Brasil, 60, 70, tá? E esses caras, eles deram certo por características muito, muito claras. Então, vamos lá. Provavelmente, os fundadores, os senhores de 60, 70, 80 anos que vocês conhecem aí da cidade de vocês, que tem grandes empresas, grandes indústrias, grandes comércios, esses caras mal e mal têm o primeiro grau, eles tiveram 10 mil tipos de negócios, quebraram 10 mil vezes, se reergueram 10 mil e umas vezes. Geralmente esses caras trabalham de domingo a domingo, que mais? Reinvestem o dinheiro na sua atividade, não são caras aí que, comparado com o poder econômico e financeiro que tem, eles até que têm uma vida muito simples. Não sei se vocês se localizam aí. Então, baby boomer é um cara que trabalha pra caramba, rala pra caramba, ele valoriza aquele tipo de funcionário não competente que estuda. Pô, mas o cara que é o primeiro a chegar e o último a sair. É o cara que está com ele desde o começo, é o cara que ele confia, tá? Por quê? Porque trabalha, não é porque é competente. Pô, legal. O que acontece? Com o passar do tempo, aconteceu este baby boomer, ele ter um ambiente que favoreceu esse tipo de perfil. Só que em 1972, aquele mundo do pós-guerra, ele acabou, tá? Então, qual que é o mundo do pós-guerra e por que que o Igor Ansoff escreveu o livro Planejamento Estratégico na década de 60? Porque quando houve a divisão do mundo pelos vencedores da guerra, durante algum tempo o mundo ficou muito estável. O preço do petróleo foi controlado,
as invasões relativamente controladas, Estados Unidos foi para a Coreia do Norte, para o Vietnã, por questões pontuais, a indústria armamentista tinha mercado, por incrível que pareça. Pô, mas tinha guerra no mundo, pô, que bom. Então a indústria armamentista, que é o que manda na potência do mundo, que é os Estados Unidos, estava com o mercado organizado. Pô, então o mundo todo, graças às guerras, estavam com os mercados organizados. Metal, combustível, energia. Se vocês começarem a olhar o que está acontecendo agora, vão começar a perceber que tem muita lógica, tá? O mundo se organiza de acordo com o cronograma dos exércitos. Voltamos para a governança, voltamos para a defesa. Então, o que está acontecendo? Quando em 1972 os países exportadores de petróleo, Venezuela, Arábia Saudita, blá, 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 eles fizeram o seguinte movimento. Não. Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, vocês que ganharam a guerra, dividiram os campos de petróleo que estão no nosso território, acabou a farra, moçada. Agora quem vai começar a dar o preço do petróleo é a gente. Aí desorganizou os mercados, os baby boomers pararam de ter utilidade, o modelo mental dos baby boomers deixou de ser útil. Surge uma nova geração, a geração X, que ela vai depois ir para a geração Y, e depois vai ter os millennials. Vamos lá. Então, tá claro, eu acho, quem é os baby boomers, né? Quem é a geração X agora? Pô, geração X é aquela galera que nasceu na década de 70 aqui no Brasil, tá? Então, eu, por exemplo, apesar de não parecer, né? Eu sei que vocês devem estar impressionados agora, dizendo que o Renato nasceu em 70. Não pode! Então, galera, o que acontece? Quem é a geração X? Eu, por exemplo, aprendi datilografia. Vocês nem sabem o que é isso, né? Eu sei porque Nos filmes. Olha o que tu vai falar, hein, moleque? Olha o que tu vai falar, cara. É justamente porque no escritório do meu avô tinha. Do avô! Pegou pesado, hein? Tem como cancelar ele? O staff, tem como cancelar o cara? Dá 0 para ele, professor. Não, 0 é pouco, né, cara? Olha que interessante, cara. A minha geração, ela nasceu no mundo analógico. Então, eu passei por uma situação muito interessante que estava instalando, fazendo a migração de um sistema, de um ERP, de uma grande indústria aqui de Santa Catarina. Cara, e apagamos com o sistema que existia e o sistema novo também deu pau. O que a gente teve que fazer? Emitir nota fiscal no braço, com papel carbono. Papel carbono, essa turma vai saber o que é papel carbono, sabe? Então, o que é uma característica da geração X? É uma geração adaptada ao mundo analógico e também adaptada ao mundo digital. Não tenho problema nenhum com tecnologia. Só acho chato. Acho chato pra cacete. Mas se precisar ter que entrar no sistema, extrair, faço sem problema nenhum. Enquanto eu puder terceirizar, eu terceirizo. Mas não tem problema, tá? O Baby Boomer, ele terceiriza porque de internet ele sabe o Facebook, entrar no e-mail e falar no WhatsApp. Não sabe fazer um Pix, enfim. Não sabe entrar num RP, não sabe ir no CRM da sua empresa, tá? Não sabe ver a conversa do CRM com o RP. Então, tem uma característica muito clara. Enquanto que a geração Y já é uma geração da década de 80 e a geração dos millennials, é como alguém aí falou, são esses desgraçados que nasceram depois de 94 ou 95. Os millennials é os caras que nasceram de 95 em diante. Então tá, ontem eu ia fazer uma conversa com vocês, vou fazer hoje, tá? Para eu tentar caracterizar esse cara. Esse cara é um cara especial. Não se faz mais caras como esse e não se faz mais cara como a geração X, tá? A gente é espécie em extinção. Então, vamos pensar o seguinte, fazer uma brincadeira. Galera, pensa num monte de grana. Um monte de grana, o suficiente para ninguém. O Zé até chegou a salivar, né, cara? Então, Zé, o que tu faria com um monte de grana? Não farei igual o que o rapaz falou aí ontem, eu não lembro mais o nome dele, que eu ia curtir a vida, viajar com a família e dar para meus filhos o que eu não consegui ter, essas coisas todas que a gente vai pensando. Alguém discorda dele?
Pois é. O pessoal falou que quem faz Eu isso acho tem que tudo tem que pensamento de ser- pobre, porque rico só pensa em ter mais dinheiro. Eu acho que tem que ser igual. Você tem que trabalhar, adquirir as coisas, procurar um meio de manter o que você tem, mas também você tem que aproveitar. Mas viver só para o trabalho, eu acho isso muito exaustivo, muito. Você adoece. Psicologicamente, eu acho que isso o ser humano não dá Não, ó, conta disso. professor, eu esses dias o pessoal tava falando, eu não sei se isso daí foi tirado de algum meme da internet, eu não sei. Foi assim, você dá 5.000 reais para um pobre e ele vai lá e compra um iPhone. Você dá 5.000 reais para um rico, ele investe esse dinheiro e daí um ano ele tem dinheiro para comprar 3 iPhones à vista. É isso que a pesquisa demonstrou, tá? É verdade. Adriele, quer falar, por favor? Perdão, só vou fazer um comentário mais ou menos nessa linha. É igual pessoal assim da minha idade, né, que eu converso, a gente parece que tem o mesmo pensamento. O pessoal antes, não sei, né, também acho que é uma mudança de cultura. O sonho dentro de uma empresa grande era cargo de chefia. Hoje eu vejo que não. Eu mesmo não tenho a menor vontade de receber o salário do chefe, porque eu não quero as responsabilidades dele. Então, estou mais na zona de conforto mesmo. Não quero ter essa dor de cabeça, quero viver minha vida em paz. Apenas contrariando essa questão o pobre ganha 5.000 e gasta e o rico investe. Nós conhecemos que o nosso país é um país que não tem educação financeira. A gente não tem isso na escola. Então as pessoas acabam tendo aquela necessidade de aproveitar de imediato. Eles pegam dinheiro, gastam tudo. Até teve uma discussão no antigo escritório que eu assumi, que eu trabalhava no caso, que algumas pessoas ficaram questionando, algumas pessoas que receberam o benefício do auxílio emergencial, e a primeira coisa que a mulher fez foi comprar celulares para os filhos. Daí todo mundo, viu, é por isso que pobre não dá certo, blá blá blá. Na conversa, a mulher falou assim, olha, as crianças estão tendo educação à distância, eu não tenho um computador, não tenho nada, como é que elas vão estudar? Então, são realidades muito amplas, nós vivemos num país gigantesco e as realidades são muito diversas. Então, hoje estou à frente de um escritório e estou cada vez mais sofrendo de estar aqui estudando, enquanto eu sei que meus colaboradores não estão. Mas, ao mesmo tempo, eu incentivo que eles façam isso para que eu possa remunerá-los, né? Então, eu estava na zona de conforto, imagina, o professor Renato conhece o professor Caio Melo. Eu trabalho com contabilidade imobiliária no mesmo período que ele. Ele começou em 2012, eu comecei em 2012. Só que eu fiquei numa zona de conforto muito triste até meados de 2020. Hoje o professor Caio Melo é o meu mentor. Tudo que ele lançar um curso de fazer bolo, eu vou comprar. Porque a gente precisa disso. A gente precisa estar se atualizando e sair dessa zona de conforto. Eu concordo com quem aceita. Porque é desgastante, a gente sofre pra caramba, passar a noite em claro. Ontem até todo mundo 10 e pouco estudando, hoje já 8 horas e amanhã até meio-dia. Só que isso é a nossa diferença. Quando o mercado, e eu digo assim, sorte é para quem está preparado e é a oportunidade que aparece. A gente está fazendo isso. Então, só uma opinião sobre tudo que foi falado até agora e sobre a minha realidade, no caso. Desculpa falar um monte. Nada, estamos aqui para trocar essa ideia mesmo. Tem mais 2 pessoas aí que eu acho que querem conversar. Assume o áudio aí, tá? Não, nem... Pode. Só complementando o que o Emerson falou sobre essa situação, a geração millennial, tem muita gente que está aí batalhando, estudando pra caramba, buscando, né, novas tecnologias, formas de se reinventar. Mas tem muita gente, aqui no escritório, por exemplo, eu estou mais à frente do departamento com a minha supervisora, e quando as meninas me perguntam alguma coisa, eu falo assim, olha, é assim, 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 lê o artigo tal, anexo tal do regulamento. Aí elas ficam, a Jaque não sabe ensinar a gente não, ela só fica mandando a gente ler legislação. Aí teve uma menina que falou assim, olha, Jaque, eu gostei, porque agora eu entendi o que você falou e eu sei que realmente está na lei. Então não é uma coisa que você achou ou que você entendeu. Você fez, né, de acordo com a legislação. Ô, Jaque, eu concordo plenamente contigo, tá? Eu estou passando por um processo de alteração de pensamento lá no escritório, que eu digo assim, ó, gente,
pagar vocês para ficar fazendo lançamento contábil manual, eu contrato um estagiário, né? Pago ele meio período, um período integral ali e é barato. Vocês têm que se tornar especialistas e analistas contábeis. Então, para isso, tem que ler, tem que estudar. Mas também não pode esquecer do pessoal que não é da geração milênio, que está lá também e também não quer se especializar e também quer ficar lá também. Claro. Tem gente, eu inclusive discordo. Acho que a geração de agora, pelo menos a minha, está bem mais interessada do que quem está no mercado de trabalho e é de geração anterior. O pessoal hoje, assim, quer ter uma vida bacana, quer ter uma vida, né, tranquila financeiramente, mas sem trabalhar, sem buscar resultados. Para que você consiga o resultado, você tem que gerar, você tem que plantar e colher lá na frente. Hoje o pessoal quer colher sem plantar. É assim, ó, pelo menos assim, de acordo com pesquisa, tá? Não é privilégio da geração atual, não, tá? Desde que o homem é homem, alguém usou a expressão muito boa, braço curto, né? Cara, isso acontece, tá? Então, os millennials são mais malandros do que os baby boomers? Pô, não. Não é nisso que as gerações se diferenciam, de acordo com as pesquisas. É no modelo de pensamento, tá? É a forma como encara o mundo. Lá na década de 40, nasceu um monte de gente que queria viver sem trabalhar, às custas dos outros. Pô, normal, é do ser humano. Ser chupinha é do ser humano. Não é do millennial, tá? O que eu tô querendo chamar a atenção de vocês é assim, ó. Eu fiz uma pergunta lá pro Zé. Ô Zé, se tu tivesse muito dinheiro, o que tu faria? Geralmente as pessoas nascidas em 40, 50, 60, 70, 80, 90, eu não tô dizendo que todos os nascidos na década de 40 eram baby boomers. Claro que não. 1% dos nascidos em 40 eram baby boomers. Os caras que batalharam, construíram. A maioria dos caras que nasceram em 40 são quebrados. Concordam comigo? Pouquíssimos são esse exemplo que a gente está conversando agora, que construíram um império do nada, tá? Então, é a exceção. Nós estamos trabalhando com a exceção lá dos baby boomers, exceção dos X, exceção dos millennials, tá? Então, só para não virar uma guerra de gerações aqui, a gente quer viabilizar a convivência, não meter gasolina na fogueira. Daqui a pouco tá todo mundo brigando, que é seu velho, seu cheira-leite, aquele papo todo. Então, assim, dentro de uma característica muito especial de pessoas, e inclusive tem millennials que também pensam dessa forma, tá? Não é privilégio dos caras de 60 anos. Então, por exemplo, alguém aí falou, eu não quero o meu trabalho de chefe, ou o salário do meu chefe, ou eu quero viver de boa, eu quero viver na paz. Alguém falou, lembra? Tem um filósofo, o nome dele é Nietzsche. Nietzsche, ele vem traduzir um pouco isso, Adriele, tá? Então, se a gente vai começar a pensar, existe uma certa tristeza na pessoa que não tem desafio. Isso é o que Nietzsche fala, tá? Então, eu quero... Pô, o que o Emerson tá falando? Eu quero estresse diário, mas ganhando bem. Ainda não é o que traz felicidade, tá, galera? Grana é um resultado. Agora, o que vai deixar vocês felizes, conforme o Nietzsche, não é conforme o Renato, eu particularmente acredito nele pra caramba, tá? Então já vou alertando. Olha, quem tá aqui hoje, sábado de manhã, achando que tá fazendo muita coisa, morrendo de pena de si mesmo, porque tá estudando no sábado de manhã, bicho, para com esse papo. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui me divertindo pra caraca, tô fazendo o que eu quero. Se me desse a opção, Renato, tu quer estar na praia agora com a galera, batendo frescobol, ou tá com teus alunos, juro por vocês, bicho. Eu vou decidir estar com vocês. Acho mais divertido. Eu, sábado de manhã, tenho uma atividade que eu amo, tenho meu treino. Eu luto jiu-jitsu, sábado de manhã às 10 horas eu treino, prefiro estar aqui com vocês. Estou aqui me sacrificando, estudando, tá? Então isso já é uma mudança de mentalidade. Então, legal. Então ninguém está aqui sofrendo. Isso aí, estudar é divertido pra caramba. Então, não estou criticando, tá? Quem disse aí, não quero a vida do meu chefe. Não estou criticando, pelo contrário. Mas o Nietzsche diz o seguinte, propósito de vida é superar desafio. Então, Nietzsche, ele veio dizer o seguinte, ele criou o conceito do super-homem.
alguém que tem uma tragédia pessoal, nada a ver com trabalho, e supera essa tragédia pessoal, esse cara encontrou a felicidade. Então, talvez, Adriele, tá de boa, não vai gerar satisfação. Satisfação, segundo Nietzsche, é se meter numa roubada, superar a roubada, superei, vai para tua roubada. Nem sempre satisfação é felicidade. Estar rindo. Então, quando a gente vai às pesquisas, agora eu quero mostrar para vocês uma outra geração, essa vocês não devem ter ouvido falar. Existe um cara que foi pesquisado e disseram o seguinte: vem cá, se eu te der um monte de dinheiro, o que tu faz? A resposta desse cara, quem é esse cara? É uma geração conhecida como perennial. É a mistura da palavra perene mais millennial. Como assim? Perene é de perenidade. O que é um rio perene? Um rio que nunca seca. O que é uma mata perene? É uma mata que vai estar sempre verde. O que é um perennial? É um baby boomer, nascido na década de 40, que não vai embora da empresa. Ele vai continuar na empresa trabalhando até morrer. Por quê? Porque esse é o propósito dele. Essa é a felicidade dele, é estar na fábrica de domingo a domingo. A gente tem que parar de olhar para esses caras e entendê-los como escravos que só trabalham. Eles estão fazendo o que eles escolheram fazer. Por acaso é trabalhar. Tem gente que é louca que faz isso. Tem gente que gosta de vir dar aula sábado de manhã. Tem gente que gosta de assistir aula sábado de manhã. Então, felicidade para os perennials é trabalhar. Eu tive a felicidade de ter o contato com um fundador, um perennial, que trabalhou até os 102 anos de idade. O velhinho ia para a fábrica todo dia até os 102. Família tirou ele da fábrica com 102, morreu com 104. 14 meses depois de sair da fábrica. Esse senhor, ele trabalhou com o filho dele se aposentou com 70, o velho continuou na fábrica. Trabalhou com o neto, que é o cara que assumiu a direção. Trabalhou também com o bisneto. Vocês fazem ideia da satisfação que é trabalhar com o filho, com o neto, com o bisneto? Construir uma entidade produtiva que paga as contas da cidade inteira e botar os filhos lá dentro? Pô, vocês vêm falar de propósito, vocês vêm falar que sabem o que é legal na vida? Vocês não sabem, cara. Quando vocês sentam com um cara desse no final do trabalho, porque é o final do trabalho, tá? E o seu Chico, aí vou explicar quem é o seu Chico na minha vida. Pô, seu Chico é um cara que quando eu tinha, 20 e poucos anos, ele disse: não, Renato, eu entendi o que tu disse. Essa holding patrimonial, essa holding familiar, quem vai fazer o trabalho é tu. E eu acompanhei ele no final do trabalho, que é quando ele morreu. Fui lá no leito de morte, me despedi. E ele me disse: cara, vou te dizer qual é o real valor da vida. Trabalhar e ficar com a família. Se ele tá certo ou não cabe a gente falar, mas o tipo de cara que vocês vão atender é esse. Então, se a nossa felicidade é estar na praia, é uma coisa. Eu já não compartilho mais com isso. Eu acho que esses caras estão certíssimos. E o que acontece? A governança corporativa, ela veio dizer o seguinte, que se lá na década de 90, quando eu comecei a estudar isso, a estrela, quem era? Quem era a estrela do planejamento sucessório? Era o gurizão. Era o sucessor. Era o gurizão que saía do interior, ia para a faculdade numa capital, fazia o MBA, voltava cheio das inovações, mudanças disruptivas. Tem nada disso, galera. Isso é blá, 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 blá. Hoje, o que impera na governança séria, aquela que tu vai pegar uma empresa e vai efetivamente viabilizar a convivência entre várias gerações, tem que entender que a gente vive hoje na era da primazia do fundador. É o fundador que manda. Quem está entrando agora obedece. Então, a gente, para não entender que isso é um fenômeno novo, não é um fenômeno novo. Isso é um fenômeno que somente agora está sendo reconhecido. Então, a gente tem aqui um cara com 52 anos, um cara com 55 e um cara com 65, que eles deveriam estar
pensando em se aposentar e eles iniciaram empreendimentos novos. O cara com 52 iniciou o McDonald's, vocês conhecem. O cara com 55 iniciou a Coca-Cola, vocês também conhecem. E o cara com 65 começou a KFC, um fast food que vende frango frito. Então, se a gente começar a analisar na história, no Brasil, por exemplo, a Rede Globo foi iniciada pelo Roberto Marinho quando ele tinha 60 anos. O que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? No processo sucessório, vocês vão atender uma família. Vocês vão ouvir todo mundo. Mas é o velho e a véia que vocês vão escutar. Por último. Beleza? Por quê? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo.